Hoje é Quinta-feira Santa. Vamos conhecer mais sobre esse dia tão importante para o mundo inteiro? Nesse dia começa o Tríduo Pascal, a preparação para a grande celebração da Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte, o pecado, o sofrimento e o inferno. Este é o dia em que a Igreja celebra a instituição dos grandes sacramentos da ordem da Eucaristia. Jesus é o grande e eterno sacerdote, mas quis precisar de ministros sagrados, retirados do meio do povo, para levar ao mundo a salvação que ele conquistou com sua morte e ressurreição. Jesus desejou ardentemente celebrar aquela hora. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Lucas capítulo 22, versículo 15. Na celebração da Páscoa, após instituir o sacramento da Eucaristia, ele disse aos discípulos: Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, ele instituiu o sacerdócio cristão. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai, este cálice distribuiu-o entre vós. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículos 17 ao 19. Na noite em que foi traído, mas ele nos amou, pois bebeu o cálice da paixão até a última e amarga gota. São João diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. João capítulo 13, versículo 1. Neste dia, a Igreja faz as seguintes celebrações: Santos Óleos. Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos usados durante todo o ano pelas paróquias durante a missa dos santos óleos, feita durante o período da manhã. São 3 os óleos abençoados nesta celebração: o do crisma, o dos catecúmenos e o dos enfermos. Ela conta com a presença de bispos e sacerdotes de toda a diocese. Só o bispo pode celebrar essa missa. É um momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus. Nesta missa é feita a renovação das promessas do sacerdócio. Os padres, diante do bispo, fazem essa renovação. Na Quinta-feira Santa também se é celebrado uma missa no período da noite, a chamada Missa dos Lava-Pés, não podendo ser feita antes do pôr do sol, a não ser por motivo pastoral muito sério, mas não por escolha própria. Essa missa é uma missa muito bonita, pois também é intitulada Missa in Coena Domini, Missa da Ceia do Senhor. Trata-se do mistério de nossa salvação pela morte de Cristo na cruz. Reunido na última ceia somente com os 12, por ele escolhidos como seus apóstolos, Jesus ordenou-lhes sacerdotes. Ali começa, portanto, o sacerdócio católico e instituiu a Eucaristia. Ora, o que Jesus estava fazendo ao instituir a Eucaristia? Jesus estava instituindo um sacramento que reatualiza o mesmo sacrifício que ele iria oferecer na sexta-feira. O lava-pés. O lava-pés é um rito litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou padre que lava os pés de algumas pessoas da comunidade está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade, para que todos tenham a salvação, como fez Jesus. Na Bíblia, o lava-pés está presente no Evangelho de São João, no capítulo 13, dos versículos 1 ao 20. A instituição da Eucaristia. Essa missa faz memória da última ceia,
quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia provém de duas palavras gregas, eucaris, que significa ação de graças, e designa a presença real e substancial de Jesus sob as aparências do pão e do vinho. É nesse dia que Jesus antecipa os efeitos da sua paixão, porque, claro, ele não tinha como instituir depois, porque depois ele iria morrer, e ali era já antecipando os efeitos de sua paixão. Como diz São Padre Pio, é mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa, e assim podemos dizer também sem a Eucaristia. A instituição do sacerdócio. A Santa Missa é então a celebração da ceia do Senhor, quando Jesus, num dia como hoje, véspera de sua paixão, durante a refeição tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Mateus 26, versículo 26. Ele quis assim, como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia. Esses dois fatos importantíssimos estão narrados na Bíblia em todos os evangelhos, no de São Mateus, no capítulo 26, dos versículos 17 ao 29, no de São Marcos, no capítulo 14, dos versículos 12 ao 25, no de São Lucas, no capítulo 22, dos versículos 7 ao 23, e no de São João, no capítulo 13, dos versículos 1 ao 30. Essa celebração termina em tom duro, assim como terminou a ceia de Jesus, em que depois vai para o Getsêmani, começando realmente a sua paixão. E o símbolo que entra dentro dessa celebração é a transladação do Santíssimo Sacramento. Transladação nada mais é do que levar de um lado para o outro, mostrando que o Santíssimo será levado para outro lugar, e com o sacrário aberto significa que Nosso Senhor está sofrendo a sua paixão. É também nesse dia em que cobrimos as imagens com aquele pano roxo, porque não é mais tempo de devoção, pois estamos centrados no sofrimento de Jesus, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. A transladação vai partir do altar e vai para um lugar reservado. E nesses dias estaremos em contemplação e meditação, no sentido de penitência interior até a ressurreição de Jesus. O período de tempo que vai da tarde de Quinta-feira Santa até a manhã do domingo de Páscoa é chamado de Triduum Sacrum, e nesses dias estão contidos o mistério pascal e o mistério eucarístico. O tríduo começa com a missa vespertina da Ceia do Senhor, alcança seu cume na vigília pascal e se fecha às vésperas do domingo de Páscoa. Então, no dia de hoje, vamos às nossas paróquias participar desses momentos tão importantes para nós, pois esse tempo não é um feriadinho qualquer, mas sim um tempo de realmente pararmos para refletir tudo o que nosso Senhor sofreu para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.